Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos, esse vídeo é de número 82, capítulo 24, livro dos médios, dando sequência, agora é a pergunta de número 24. É óbvio que, por ser um esmiuçamento, nem sempre no esmiuçamento esmiuçamos aquilo, às vezes, que as pessoas estão esperando. E sim, algo assim, bem diferente. Porque nós procuramos mostrar um outro lado. Às vezes a pessoa pode pensar assim, mas está faltando muita coisa a ser esclarecida a respeito dessas questões. Mas é lógico. Nós temos que entender que a água tem que ser sorvida aos golinhos. Nós temos conhecimento de que muitas coisas ainda são possíveis ser comentada. Mas a questão é a disciplina. Nós temos que nos conter. Nós temos que nos conter. Então, se eu sei que a programação hoje, por exemplo, é só 2 vídeos, e se eu sei que de 1 a 10 é para que eu possa tratar apenas até o número 5, eu não vou desobedecer às orientações da equipe espiritual indo até o número 6. Mas se você pode ir até o número 10, por que ficar só até o 5? Como se diz, manda quem pode, eles. E obedece quem tem juízo. Obedece quem os conhece. Porque na hora dos meus apertos, eu rogo a eles. E eles nunca me faltaram. Então, vamos continuar na disciplina, Então, olha só para você ver a pergunta de número 24. Não podem também os espíritos enganadores contrafazer o pensamento? Contrafazer é o mesmo que imitar os pensamentos. Então seria assim, não podem também os espíritos enganadores imitar o pensamento? Porque contrafazer é o mesmo que imitar. Aí os bons espíritos respondem da seguinte forma: contrafazem o pensamento. Contrafazem o pensamento. Kardec, vamos dizer assim. Contrafazem o pensamento, Kardec. Como os cenógrafos contrafazem a natureza. Aí nós pensamos assim, cenógrafos vem de cenografia, Cenógrafos vem de teatro, uma peça teatral, não em si a peça, e também não em si o teatro, mas os cenógrafos
são aqueles que preparam o teatro para que as atrizes e os atores se apresentem ali no palco, né? No palco. Cenógrafos. Depois você procura ali no Pai do Burro para você. É gostoso a gente estudar, aprender, né? Cenógrafos, cenografia. Então se você procurar no Pai do Burro, você vai ficar sabendo muito mais coisas além do que nós estamos explicando aqui. Acontece que aqui nós não podemos mirar, né? Mirar apenas na cenografia. Nós não podemos mirar apenas na cenografia. Por quê? Porque o assunto é outro. Contrafazem o pensamento. Então eles imitam, né? Como os cenógrafos contrafazem a natureza. Então isso aí é muito simples. Os cenógrafos, eles contrafazem a natureza. Eles, em determinados momentos, eles imitam a natureza. Mas não só a natureza, quando se trata de biodiversidade, você entendeu? Mas também a natureza de Deus, a natureza dos atores, das atrizes, a natureza da peça que foi escrita, né? Ou da peça escrita, e por aí em diante vai, né? Na pergunta de número 25, parece assim fácil sempre descobrir se há fraude por meio de um estudo atento? Olha só para você ver que coisa, Kardec, ai meu Deus do céu. Parece assim fácil sempre descobrir se há fraude por meio de um estudo atento? Não o duvideis. Os espíritos só enganam os que se deixam enganar. Isso é que a gente bate aqui nessa tecla. Só é mistificado quem permite. Ou melhor, só é mistificado aquele que permite ser mistificado. Então, se a pessoa sabe que onde ele trabalha, se ele sabe que ali prolifera o misticismo, o charlatanismo, se ele sabe que 90% dos trabalhos são apócrifos, se ele sabe que ali predominam rituais, o místico, né? Então, se ele ali permanece, é porque ele está permitindo. Às vezes as pessoas até pensam assim, mas eu ali me encontro. É comum a gente deparar com essas situações. Ali eu me encontro por fulana, cicrano e bertano. Eu tenho medo de magoá-los deixando a casa. Mas você não tem que se preocupar com os encarnados. Você tem que se preocupar com nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem que preocupar com Hipólito Leon Denisard Rivail, que quando começou a codificar a doutrina dos espíritos, ele tinha praticamente 54 anos. E ele desencarnou no ano de
1869. Ele é de 1804. Então ele começou aos 54 anos o seu trabalho perante a doutrina dos espíritos. E ele deixou o corpo físico em 1869. Praticamente quase 15 anos. Por que praticamente quase 15 anos? Porque ele tinha 54 anos e um pouquinho de meses e ele não desencarnou em 1869 completo. Então, 14 anos e meio foi o suficiente para ele codificar a doutrina dos espíritos. E o mais incrível, que ele desencarnou quando ele escrevia o 6º livro da doutrina dos espíritos, porque a doutrina dos espíritos é composta de 5 livros. Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médios, o Céu e o Inferno e a Gênesis. Mas ele estava escrevendo o 6º livro, que tratava exclusivamente de magnetismo. E praticamente no meio desse livro, na metade dessa obra, ele, na parte de cima da sua residência, no sótão, ele teve um aneurisma cerebral vindo a desencarnar. Aneurisma cerebral por excesso de trabalho no caminho do bem. Então nós temos que nos preocupar com o trabalho de Allan Kardec. Nós temos que nos preocupar com a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não temos que nos preocupar com as pessoas. Você acha que os bons espíritos, eles se detêm onde nós nos detemos? Não. Façamos uma análise. Eu peço um auxílio ao Dr. Bezerra de Menezes e o professor Euripides Barçanufo. Eu peço para que cada um deles segure em minha mão para que possamos percorrer um trajeto de 100 quilômetros. Tudo bem. Eles seguram cada um em minha mão e começamos o trajeto. 5 quilômetros depois, eu falo assim, será que vocês poderiam soltar a minha mão? Eu queria parar embaixo dessa árvore aqui, tomar uma água fresca, descansar um pouco. Você sabe o que significa isso? Parar embaixo dessa árvore? Tomar uma água fresca? É o deslize. É a promiscuidade. Significa isso. Então, é a ilusão, é a fantasia que o mundo nos oferece. É a perdição, é a porta larga. Significa essa sombra, essa água fresca, essa ilusão, a vaidade, o egoísmo, o orgulho. Aí, Dr. Bezerra de Menezes e Euripides Barçanufo solta minha mão e me diz assim, pois bem, você é dotado de livre-arbítrio, pode ir, não tem problema. Se você acha que é o melhor para você, vá. Só que acontece o seguinte, você vai para debaixo daquela sombra. Você acha que Dr. Bezerra de Menezes e Euripides Barçanufo também, eles vão ficar ali do teu lado? Você acha que eles vão se deter onde você se deteve? Não. Eles continuam o trajeto evolutivo deles. E onde eles estiverem, o dia que você rogar auxílio, eles voltam para te ajudar. Eles estendem as mãos na tua direção.
mas se deter onde você se deteve, eles não se detêm. Ignorante aquele que acha que os espíritos evoluídos ali também senta ao lado deles e fica ali, permanece ali esperando eles sair daquele estado de ignorância. Porque não é assim. Ora, se fosse dessa forma, principalmente no nível evolutivo qual nós nos encontramos no planeta de expiação e de prova, estaria mais perdido ainda. De forma alguma. Então, parece assim fácil sempre descobrir se há fraude por meio de um estudo atento. Não o duvides. Os espíritos só enganam os que se deixam enganar. Então, se você se permite, se você permite e se você se permite ser enganado, se você sabe que ali o fubá, com todo respeito ao termo, se você sabe que ali o fubá não vai transformar-se em angu e vai ficar aquela papinha rala ali pro resto da vida, o que você está fazendo ali? Perdendo tempo? Não se esqueça que você vai responder por esse processo, por esse motivo. Isso aí também caracteriza suicídio. Presenciar o erro e permanecer no erro junto com aquelas pessoas também é um suicídio. Suicídio de consciência. Porque você não trabalha com a consciência tranquila. Porque nós não temos condições ainda de manter o equilíbrio dos pensamentos corretos em meio àquela balbúrdia. Então, se sabemos disso, por que permanecemos? Então, Kardec está perguntando aqui, parece assim fácil sempre descobrir se há fraude no meio, por meio de um estudo atento? Não duvides. Então, se as pessoas estudam atentamente, elas conseguem detectar a presença dos nossos irmãos charlatões, mistificadores. Quando chegarmos no capítulo 29, se não me falha a memória, nós vamos tratar a respeito de casas espíritas sérias e casas espíritas não sérias. Aí é que nós vamos colocar o bigode de muitas pessoas de molho. De molho, né? Porque não existe nem bigode de molho. É bigode de molho mesmo. Então, os espíritos só enganam os que se deixam enganar. Então você percebe que não somos nós que estamos dizendo isso. E sim os bons espíritos. Mas é preciso ter, por exemplo, os espíritos só enganam os que se deixam enganar. Então, se você se deixa enganar, semelhante atrai semelhante. Semelhante atrai semelhante. Mas é preciso ter olhos de mercador de diamantes. Isso que é interessante. Mas é preciso ter olhos de mercador de diamantes. O que significa isso? É preciso que a pessoa tenha conhecimento de fato da doutrina dos espíritos. Lá na teoria, lá na prática, primeiro teoria, lá na prática,
para que ele não cometa, vamos dizer assim, injustiça. O termo melhor é esse. Para que ele não cometa injustiça. Para que a hora que ele estiver ali analisando, ele haja de forma como um mercador de diamantes. Mercador de diamante são aquelas pessoas que vivem do diamante, compram e vendem o diamante. São aquelas pessoas que conhecem tudo do diamante. Eles conhecem, eles sabem a letra do diamante, o quilate do diamante, o peso do diamante, a coloração do diamante. Eles sabem se o diamante possui broca. Eles sabem se o diamante possui jaça. Então, ele sabe se o diamante possui aço, espelho. Ele sabe se o diamante, depois de lapidado, o lapidador vai conseguir criar a coroa, a mesa, o peão, com 57 facetas. Então você observa que eu não sou lá um leigo nesse assunto também. Com todo respeito. Não é querendo aparecer, não. Mas eu tenho que saber, eu tenho que entender do que estou dizendo. Porque se você procurar todos esses nomes nesta ciência, você vai encontrar. Isso é ciência, gente. Eu estudo, eu trago isso comigo. Então, é preciso ter olhos de mercador de diamante para distinguir a pedra verdadeira da falsa. Tá vendo só? Porque nem todas as pedras que são apresentadas ao mercador são diamantes. Porque existe, da mesma forma que no trigo existe um semelhante ao trigo, que me falha a memória agora, o joio, no diamante também existe pedras praticamente 99% semelhante ao diamante, mas não passa despercebido aos olhos do mercador de diamante. Então esse mercador de diamante é aquele espírita, verdadeiramente espírita, que quando o espírito se manifesta, ele já sabe se é um de baixo estalão ou se é um espírito de alto estalão. Ele já sabe. Pelo palavreado, pela mensagem, através da mensagem, o conteúdo, ele já sabe. A forma como o espírito se dirige às pessoas, ele já sabe. E sabendo, tendo conhecimento, ele pede para o espírito calar. Cale-se. Cale-se. Ah, mas aqui é Dr. Bezerra de Menezes que está falando. Cale a boca. Você não vai falar mais nada aqui. Você é um impostor. Você não é Dr. Bezerra de Menezes, não. Você não é Eurípides Barçanufo, não. Luiz, mas quem tem coragem de dizer isso, Luiz? Eu tenho. Eu já fiz isso, eu já agi dessa forma. Nós temos que ser enérgicos com amor. Nós temos que respeitar essa doutrina a qual nós militamos nela. Porque é essa doutrina, codificada por Hippolyte Léon Desardes Rivail, que nos dá condições de seguir a nossa
trilha por toda a eternidade, juntamente com nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos permitir ser mistificado? Cale-se, cale a boca. Aqui não. Você quer mistificar, você vai procurar outro nível. Aqui não. Então, para distinguir a pedra verdadeira da falsa. Ora, aquele que não sabe distinguir a pedra fina da falsa, se dirige ao lapidário. O que significa isso? Aquela pessoa que não tem conhecimento do que está acontecendo, ele precisa aprender. Procure aqueles que têm conhecimento de fato e haja com humildade. Por favor, me ensine como transitar por esse caminho. Me ajude, por favor. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Vergonha desastrosa é chegar na pátria espiritual e ficar sabendo que 100% a pessoa reprovada se encontra por imprudência, por charlatanismo, por mistificação durante uma vida toda aqui no corpo físico. Isso é que é vergonhoso. Vamos para o próximo vídeo. Nós vamos gravar mais um, nós resolvemos.